Esse culto está sendo um culto tão gostoso, tão abençoado, tão lindo. E nada como meditar na palavra do Senhor. Nós estamos fazendo exposição bíblica nas parábolas de Jesus, e hoje nós vamos falar sobre uma parábola desafiadora para os nossos dias e para as nossas vidas. Então, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16. Lucas 16. Hoje estaremos ministrando sobre a parábola do rico e Lázaro. A palavra do rico e o mendigo. E o mendigo. Quem abriu, diga amém. Amém. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra, a palavra santa. O teu Espírito está aqui, e só Ele tem o poder de iluminar a nossa mente, o nosso coração. Só Ele tem o poder de, na multiforme obra, falar conosco de acordo com a nossa necessidade. Senhor, estamos com as nossas almas, ó Deus, necessitadas de um refrigério que vem da Tua palavra. Por isso, enche este lugar com a Sua glória, e ilumina a nossa mente, o nosso coração. Dá-nos humildade, dá-nos graça, e que eu seja tão somente boca do Senhor, para a glória do Teu nome. Que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão aqui, que estão no anexo, que estão em casa, que estão nos hospitais, que estão, ó Deus, nas suas atividades profissionais, mas estão ouvindo esta mensagem. Onde quer que alguém esteja neste mundo, que ouça essa mensagem, possam, ó Deus, serem tocados pelo Teu Espírito. E só Ele tem o poder transformador para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Esta parábola, contada por Jesus, ela é clara,
ela é límpida, ela é profética, ela é apologética. Isto porque esta parábola vai tratar de um assunto que inquieta corações, que inquieta mentes, quando nós falamos sobre a morte. E nós temos discussões e especulações a respeito da morte. Onde estão os que morreram? Como estão? São inquietações e interpelações que nós fazemos. Jesus, certamente, ao contar esta parábola, provavelmente ele estava exortando, aconselhando, orientando um grupo de religiosos que não criam na vida após a morte e nem na ressurreição dos mortos. Era um grupo religioso conhecido como os saduceus. Assim como os fariseus eram hábeis conhecedores da lei, os saduceus também tinham acesso e eles faziam parte do sinédrio da liderança religiosa de Israel. Mas eles tinham uma profunda dificuldade em relação aos fariseus. Eles não acreditavam na vida após a morte e nem na ressurreição dos mortos. Então Jesus vai descortinar, abrir a janela e falar sobre esta realidade, contando esta parábola. Eu gostaria de dividir esta mensagem com 3 argumentos e com 3 lições, para que a gente possa sair daqui com uma forte convicção da realidade do céu, do inferno e da eternidade. O versículo 19 ao versículo 21, nós vamos falar sobre uma vida diferente. A partir do versículo 22, nós iremos compartilhar sobre uma morte diferente. E finalmente, a partir do versículo 23 ao 31, nós vamos estar falando sobre uma eternidade diferente. E a partir dessa exposição, nós iremos fazer aplicação. Então eu quero começar falando sobre uma vida diferente. E eu quero que você observe o texto, a palavra de Deus, a partir do versículo 19. Diz assim: ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Uma vida diferente. Primeiro eu quero falar sobre este rico. Jesus começa a contar a história de um homem rico. Este homem era um homem que vivia suntuosamente, vivia esplendidamente, andava com as suas vestes de posição, onde todos reconheciam ser alguém influente na sociedade, alguém que certamente participava dos grandes eventos da cidade, alguém que tinha uma influência, provavelmente política, no meio da sociedade, e alguém que participava das grandes festas, e chamava a sociedade para participar das suas festas. A Bíblia não está falando que este homem era um homem corrupto, um homem violento, um homem que vivia sob o espectro da imoralidade. O que a Bíblia diz é que este homem vivia uma vida esplendidamente. Agora eu quero falar da vida desse mendigo,
chamado Lázaro, que é totalmente diferente da vida do rico. A Bíblia diz que este homem vivia à porta da casa do rico e de outras pessoas, num processo de mendicância. Alguém completamente desnudado, alguém que vivia realmente em um estado de pobreza, alguém que sofria e estava à margem da sociedade, alguém que comia das migalhas do rico. E essa ideia de comer das migalhas do rico é algo muito sério no contexto judaico dessa expressão. Porque migalhas aqui não é somente os farelos, mas aquilo que o rico fazia quando as suas mãos estavam sujas e precisavam ser limpas num banquete que ele participava. Ele então pegava os farelos, as migalhas, e então passava nas mãos para limpar as mãos, e aquele farelo totalmente sujo era exatamente esse que o mendigo, que Lázaro comia. Mas o texto continua falando da vida deste homem. O texto diz que este homem sofria de úlceras, lepra, e os cães vinham e lambiam as feridas. Esse homem vivia um estado de penúria. Esta era a realidade desse homem chamado Lázaro, que significa Deus é o meu auxílio. Uma vida diferente. Um rico, possuidor de bens, e um mendigo, desprovido de todas as coisas. Uma vida diferente. Mas eu quero falar agora sobre uma morte diferente. Observe o texto sagrado, versículo de número 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A Bíblia diz que Lázaro morreu. Certamente não houve um cortejo para o seu funeral. Morreu na indigência. Ficou à margem de tudo, e na sua morte, a Bíblia diz que os anjos levaram Lázaro para o seio de Abraão. Na verdade, um cortejo de anjos levaram este mendigo Lázaro para o seio de Abraão. É óbvio, irmãos, que o texto não está falando que o corpo de Lázaro foi para o seio de Abraão. A Bíblia diz que nós nascemos do pó, e ao pó nós retornaremos. O que o texto está dizendo é que a alma de Lázaro foi para o céu, para o paraíso. Uma alma aperfeiçoada. Quando a gente observa esse texto, a gente precisa trazer à memória aquilo que nós encontramos em Gênesis capítulo 1 e no capítulo 2, na criação do mundo e na formação do homem. O homem foi formado, o homem foi criado do barro, e este homem criado do pó, diz a Bíblia, que recebeu um fôlego de vida. Esse fôlego de vida é uma expressão hebraica, ruá, ou seja, este homem se tornou alma vivente. Então, o que foi para o céu foi a alma aperfeiçoada de Lázaro diante da presença do Senhor. Uma morte diferente. Mas a morte do rico, o texto diz que o rico morreu e foi sepultado. Agora eu fico imaginando essa cena. Morreu o rico. Irmãos, que cortejo lindo.
Irmãos, pensa, contrataram provavelmente aquelas mulheres que faziam, e os homens, aquelas lamentações. Agora morreu esse homem bondoso, maravilhoso, influente na sociedade. Pensa uma banda celebrando, vai com Deus, está lá. Imagina quantas palavras lindas, quantos discursos, quantas retóricas, quantas mensagens faladas a respeito deste homem. O texto diz que este homem morreu, foi sepultado e foi para o inferno. E foi para o inferno. Irmãos, isso aqui é algo importante que a gente tenha em mente. O rico não foi para o inferno porque ele era rico. Ele não foi para o inferno por causa da sua riqueza, ou por causa das suas inúmeras propriedades. Ele não foi para o inferno porque ele possuía muitos recursos. O problema do rico não era o dinheiro que ele tinha. O problema do rico era o dinheiro que o possuía. O problema do rico não era a riqueza dele, era a riqueza que tinha dominado. O mamon, ou seja, o Deus da riqueza, o dominou, o despersonalizou. Então este homem, alheio a Deus, rejeitando a obra de Deus na sua vida, morreu, foi sepultado e foi para o inferno. Uma vida diferente, uma morte diferente. E agora, eu quero chamar sua atenção para uma eternidade diferente. E aí nós vamos para o texto bíblico agora e observar essa narrativa. Observe o texto, por favor. Diz assim o texto, a partir do versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Você pode não concordar com algum aspecto teológico desse texto. Você pode até ficar inquieto a respeito da compreensão do texto. Talvez a hermenêutica que você possa ter do texto seja diferente até mesmo do que eu estou falando aqui. Mas uma coisa é certa, esse texto ele é claro, ele é peremptório, ele é incisivo em dizer sobre o céu e sobre o inferno. A Bíblia fala claramente de que quando um homem, uma mulher se reconhece agraciado por Deus e pela graça de Deus, esta pessoa vai para a eternidade e recebe a vida eterna, ou melhor, ao receber Cristo, já tem a vida eterna, e esta pessoa então vai gozar do céu. O grande problema é que muitas pessoas rejeitam a obra vicária de Cristo Jesus. Você sabe o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Há muitas pessoas que acham que blasfemar contra o Espírito Santo é falar mal do Espírito Santo. Nós não devemos falar mal do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. É certo. Mas quando a Bíblia fala sobre blasfemar contra o Espírito Santo, é quando eu rejeito a obra de Cristo na minha vida, a obra salvífica de Jesus na minha vida, a cruz de Cristo que é suficiente para a minha vida. E quando eu então rejeito esta obra na minha vida, enquanto eu tenho a oportunidade, ou pelo menos eu respondo aquilo que Deus já fez na minha vida, a partir daquele momento, quando eu morro, saiba de uma coisa: eu não vou para o céu, eu vou para o inferno, porque eu rejeitei o meu Salvador, o meu Senhor.
E o inferno é um inferno. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, por favor. O Senhor Jesus, usando João, nós temos aqui um relato contundente a respeito do inferno. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Esse texto é um texto conhecido. É sobre a Nova Jerusalém, Jerusalém celeste, ataviada, guardada para o seu noivo, que é o Senhor Jesus. E João diz que ele viu um novo céu e uma nova terra. Ele fala que nessa Nova Jerusalém não vai haver mais morte, não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver mais luto. Nessa Nova Jerusalém, o Senhor enxugará toda a nossa lágrima. E essa mensagem é exatamente a mensagem para aqueles que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas aqueles que rejeitam a obra de Cristo enquanto vida, enquanto além, ou melhor, antes da sepultura, o que acontece na sua morte é o que está escrito aqui no versículo 8, do capítulo 21. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse texto aqui está falando sobre a segunda morte, a morte eterna. Gente que não submeteu, gente que rejeitou a obra de Deus, gente que não reconheceu que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, gente que não reconhece Cristo como sendo o Senhor, o Kyrios, aquele que é capaz de mudar a trajetória de uma pessoa e transformar uma vida. Essa gente que rejeitou essa obra de Cristo, saiba de uma coisa: o caminho de todas as pessoas que não têm alguém que foi levado pela manifestação dessa graça, certamente essas pessoas estarão exatamente após sua morte, experimentando não só a morte física, mas também a morte espiritual. Eu sei, irmãos e irmãs, que esse discurso é duro, mas eu quero dizer algo para você. Enquanto pastores dessa igreja, enquanto pastor nesta igreja, o meu desejo é que ninguém possa sentir-se como que não ouvir a mensagem verdadeira e genuína do Evangelho. Talvez a gente esteja brincando de Deus, talvez nós sejamos pessoas religiosas, mas sem um impacto poderoso, extraordinário na nossa vida espiritual, a ponto de nós vivermos e termos a plena convicção de que se nós morrermos, estaremos juntos com o Senhor, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Paulo disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então você que vive, que comunga nessa igreja, que anda, que é ensinado nessa igreja, saiba de uma coisa: nesta noite, que Deus gere uma profunda convicção, se há inquietação na sua alma, se há ainda insegurança na sua alma, a respeito da vida eterna, a respeito do céu. Eu quero dizer para você que nesta noite, Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida, mudando a sua trajetória e fazendo com que você saia daqui com a plena convicção: eu sei que o meu Redentor vive, como disse Jó, e por fim se levantará sobre a face da terra. Meu desejo é que ninguém aqui se perca e que vá para o lago que arde com fogo e enxofre,
que é o inferno. É interessante que 5 vezes nós encontramos nesse texto a palavra tormento. Tormento. E esse tormento não é passageiro, não é efêmero. Ele é eterno. Mas eu quero aqui falar sobre 3 lições que esse texto continua nos ensinando aqui. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é que Jesus aqui vai falar de uma realidade que é uma realidade intransponível quando falamos de 2 mundos espirituais. Vou repetir. Quando falamos de 2 mundos espirituais, meus irmãos, minhas irmãs, existe aqui uma realidade que é intransponível. E observe o texto, por favor, a partir do versículo 26. Diz assim: e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Se nós sabemos da realidade do céu e do inferno, e o rico aqui faz um pedido para que ele possa receber, pelo menos, uma gota de água do dedo de Lázaro na ponta da sua língua. Mais ainda, o texto diz claramente aqui do sofrimento e dos males que ele estava vivenciando. E ele pede que Lázaro seja esse porta-voz, seja esse instrumento na vida dele. E o Senhor deixa claro dizendo de que aquele que está no céu, está no céu. Aquele que está no inferno, está no inferno. Não há como ultrapassar essas 2 realidades, esses 2 mundos espirituais, a partir e depois da morte. E é interessante que esse diálogo aqui, de Deus com o rico, me chama a atenção para 2 aspectos. O primeiro é que existe na mente de muita gente, e certamente você já ouviu falar sobre o sono da alma. Ou seja, após a sua morte, você fica adormecido, você não tem consciência, você não tem nenhum tipo de avaliação cognitiva, você morreu e você está agora dormindo até o grande dia. Isto é um ledo engano. Porque no próprio diálogo do rico com Deus, o próprio diálogo do rico com o eterno, nós encontramos claramente que esse rico, quando morreu, ele não perdeu a sua capacidade de pensamento, ele não perdeu a sua consciência, ele tinha clareza do seu estado e do sofrimento que ele estava inserido, e o contexto que ele estava inserido. Isto aqui deve ser um confronto a esse pensamento distorcido, herético, que pensa de que o homem após a morte, ele perde a capacidade de pensar, morreu, acabou. Assim como há um pensamento filosófico a respeito da ideia do niilismo, ou seja, quando um homem morre, quando uma mulher morre, acabou, não tem mais nada, então você tem que aproveitar a vida aqui, neste momento, gozar a vida neste lugar, fazer tudo o que você deseja fazer aqui e agora. Você precisa vivenciar plenamente a sua vida aqui, porque após a morte, morreu, acabou, não há mais nada. E é por isso que na esteira desse pensamento vem o hedonismo. O hedonismo é exatamente isso, ou seja, é o prazer pelo prazer. Você tem que curtir, você tem que aproveitar, você tem que beber todas as bebidas que você desejar, você precisa viver a vida plena, você pode viver se prostituindo, você pode viver uma vida totalmente desregrada, você pode fazer tudo nessa vida, porque morreu, acabou. Eu quero dizer para você que isso é muito perigoso. É melhor não brincar com isso. Porque se este
rico, tinha consciência onde ele está. Jesus aqui quer nos chamar a atenção de que quando nós morremos, nós não perdemos a capacidade, a consciência do que está acontecendo. A alma vivente tem a clareza do seu estado e onde está. Mas há um segundo aspecto. O segundo aspecto de uma teologia romana, de um estado conhecido como estado intermediário na perspectiva da teologia romana, de que não tem apenas dois lugares, dois mundos, existem três lugares: céu, inferno e purgatório. Então, se você é uma pessoa que fez coisas boas, mas que não conseguiu entrar no céu, tem uma oportunidade para você depois que você bater o catolé. Tem uma oportunidade para você depois que você morrer. Você vai para o purgatório. Ai, o purgatório. Purgar os seus pecados. Purificar. E aí você fica naquele estágio ali, ajeitando a sua vida, fazendo os concertos, reorganizando, se ajeitando, para você entrar no céu. Meus irmãos, que coisa interessante. E me parece que tem gente que, e não estou falando só de gente, estou falando de gente evangélica que acredita que o negócio, se a coisa não chegar lá, ele pode passar por esse processo. Uma vez conversando com um amigo, o amigo disse: rapaz, eu não quero nem saber, nem que eu entre no céu arrastando no arame, mas eu estou lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se existisse de fato purgatório, nós não precisamos pensar na Bíblia a partir da cristologia, a pessoa de Jesus. Sabe por quê? Porque se existe purgatório, então não havia necessidade de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário. Mas saiba de uma coisa, não existe purgatório, nenhuma parte bíblica, nenhuma passagem bíblica aponta para o purgatório. Ao contrário, o purgatório não existe e a cruz de Cristo, ela é suficiente. A cruz de Cristo, ela é extraordinária, porque quando a gente olha as escrituras de Gênesis e Apocalipse, a partir da queda do homem, quando o homem não pôde pactuar com as obras e levar à frente essa aliança com Deus, porque ele pecou em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que esse homem desobedeceu, e esse homem estava sem esperança, esse homem estava sem perspectiva, e a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o Senhor nos dá uma promessa poderosa, de um filho, de um Deus maravilhoso, que viria e pisaria a cabeça da serpente. Esse Jesus Cristo está de capa a capa, de Gênesis Apocalipse, Ele é o centro, Ele é o que está na direção, Ele que faz com que nós entendamos a cada dia, que a minha vida e a sua vida só tem sentido, mesmo diante das intempéries da vida, muitas vezes longe de Deus, mas quando Deus manifesta a sua glória a partir da aliança da redenção na eternidade, enviando o seu Filho, se humanizando, encarnando no nosso meio, esse Jesus Cristo que esteve conosco, Ele foi para o Gólgota, Ele foi para a cruz, e na cruz Ele aplacou a ira vindoura sobre a nossa vida, sobre a sua vida. O seu sangue foi vertido, Ele desceu à sepultura, Ele ressuscitou, Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É esse Deus poderoso que fez com que você e eu pudéssemos dizer: a graça de Deus é suficiente, ela é eficiente para a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há uma segunda lição que nós podemos aprender nesse texto. A segunda lição é que Jesus, além de nos mostrar que esses dois mundos espirituais são intransponíveis após a morte, esses dois mundos também são incomunicáveis. Eles são incomunicáveis. O mundo sobrenatural, céu, inferno, não há como se comunicar.
Quem está no céu, está no céu. Quem está no inferno, está no inferno. Quem está no céu, goza das bem-aventuranças eternas. Quem está no inferno, está experimentando a condenação eterna. E o Senhor Jesus aqui fala sobre isso a partir do versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Manda quem? Lázaro. Porque tenho 5 irmãos, para lhes dar testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Aqui agora é uma confrontação ao pensamento kardecista, de que as pessoas acreditam que médiuns podem comunicar e manter uma comunicação daqueles que morreram com aqueles que ainda estão em vida, aqueles que estão da além da sepultura, àqueles que estão aquém da sepultura. O texto está dizendo que o rico diz: Pai, eu peço, eu te imploro, envie a Lázaro para que ele fale com os meus 5 irmãos, para que eles saibam que eu estou atormentados e que eles não venham para esse lugar de tormento, de inferno. O Senhor disse: eles têm Moisés, os profetas, ouça-nos. Sabe o que significa isso? Significa que não existe psicografia, não existe efeito ectoplasmáticos, que mostram, que evidenciam pessoas para consolar os entes queridos. O que existe na verdade são demônios, que ludibriam, que despersonalizam, que manipulam, que trabalham com as emoções, que trabalham para que as pessoas sejam envolvidas, enganadas com os sofismas mais terríveis, fazendo com que as pessoas fiquem num estado de pertencimento, de dependência, de demônios. Nós temos a palavra de Deus. O que Ele está dizendo aqui é o seguinte: a oportunidade é agora, a oportunidade é nesta vida, a oportunidade é antes da sepultura, a oportunidade é agora, o Kairos de Deus é agora, o tempo da oportunidade de Deus é agora. Não existe oportunidade após a morte, além da sepultura. Não há, irmãos e irmãs, nenhuma comunicação do céu no sentido de fazer com que as pessoas tenham um impacto, porque alguém foi para o céu e alguém foi para o inferno. Então esse diálogo que sai do mundo sobrenatural e vem para o mundo natural, sai do mundo extraordinário e vem para o mundo ordinário. Isso não é bíblico. Isso não encontra base bíblica. Jesus refuta, Jesus confronta, Jesus está dizendo aos saduceus exatamente isso. Com todo respeito, eu estou falando aqui àqueles que são envolvidos por esse engendramento maligno, terrível. Mas esse texto, ele é conclusivo com a terceira aplicação, a terceira lição que nós podemos ter aqui. É que Jesus trata esse texto e nos leva à realidade, à verdadeira realidade da salvação. E a verdadeira realidade da salvação advém somente da palavra de Deus. Somente da palavra de Deus.
E me chama a atenção que o rico, ele insiste com Deus. O seio de Abraão é um simbolismo, é uma figura para dizer, e para falar sobre paraíso, eternidade, para falar sobre o eterno. E aí esse texto diz assim no verso 30, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meus queridos, o Senhor Jesus disse: examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Somente a palavra de Deus tem o poder de transformar pessoas. Somente a palavra de Deus, como diz Romanos capítulo 10, se com tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a vida eterna. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Somente a palavra de Deus responde às inquietações dos homens aqui, neste mundo, nesta vida, neste lugar. A palavra de Deus tem o poder de mudar a trajetória de um homem e de uma mulher. E aqui, nesta noite, eu quero desafiar você, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. E eu creio, irmãos e irmãs, que se há alguém aqui ainda que não se sente seguro, se tem alguém aqui ainda que tem dificuldade de crer, se tem alguém aqui que está com dúvida a respeito da vida eterna, eu quero dizer para você que hoje é a sua oportunidade de ouvir esta mensagem dura, difícil, a oportunidade de saber que existe uma realidade, céu e inferno, e os elementos que nos levam à compreensão e as nossas decisões são movidas pelo poder do Espírito de Deus na nossa vida, e somente através da palavra de Deus é capaz de você ter plena segurança em Cristo Jesus. Você talvez esteja vivendo uma vida de religiosidade, e talvez hoje você esteja sendo confrontado com uma expressão que eu vou fazer agora com você. Se você morrer hoje, neste momento, você tem certeza para onde você vai? Você está seguro de que ao morrer, você estará frente a frente, face a face com o Senhor seu Deus? Você já tomou uma decisão firme, dissoluta, responsável, incisiva, dizendo: Senhor, hoje, dia 22 de maio de 2022, eu me rendo aos teus pés. Eu estou aberto ao Senhor. E eu não tenho dúvida que esse toque de Deus na sua vida não é porque você está indo na direção dele, é que ele já veio na sua direção. Ele já veio. Você que está no anexo, se você morrer hoje, você tem certeza de que você vai estar com o Senhor? Nesta noite eu quero fazer esse desafio. Eu quero convidar você a experimentar um ato de dizer: nesta noite,
Enche, Senhor, o meu coração de uma santa convicção, porque eu me rendo aos teus pés. Como eu disse, se você tem inquietação na alma, de para onde você vai, em que lugar você estará, eu quero dizer para você, que Jesus está aqui, para assegurar o seu coração, assegurar a sua vida, de que um dia, nós estaremos juntos, diante das bodas do Cordeiro. Quero convidar você a esse momento, curve sua cabeça. Se há alguém aqui, ou no anexo, ou em casa, que ainda está inquieto quanto à salvação, ou ainda não tomou uma decisão, ou um posicionamento, de dizer, a partir de hoje, Senhor, eu quero andar contigo. Eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, não perca a oportunidade, o tempo de Deus, o kairós de Deus. Não perca essa oportunidade. Se você ainda não tem a segurança do crente, você ainda não disse, Senhor, eu quero confessar a Ti como meu Senhor e Salvador, e eu sei que eu estarei contigo. Faça isso hoje. Se você quer uma oração, não vou chamar você à frente não, até porque não tem espaço aqui, mas eu quero convidar você a ficar de pé, você que quer esta oração, e não se preocupe com ninguém, é você e Deus, somente você e Deus. Se você deseja uma oração, levante a sua mão agora, onde você está. Aleluia, 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 aleluia. Há mais alguém? Aleluia. Há mais alguém? Louvado seja o nome. Pode levantar bem alto a sua mão, não se preocupe. Você pode ficar de pé onde você está, só de pé onde você está, para que eu possa orar com você. Você pode, fique de pé. Você, meu querido, você, minha querida, que levantou a mão, fique de pé, pode ficar de pé, porque hoje é dia, é noite de salvação. Pode ficar de pé. Eu vou pedir aos meus irmãos, irmãs queridas, nós temos tantas irmãs aqui de pé, vocês podem ficar perto desses queridos, vocês podem se aproximar, aproxime, nós temos aqui, olhe, nesse lado, por favor, meus irmãos, homens de Deus, vocês estão aí, estão vendo os irmãos de pé, levantem-se e vão orar junto, se aproximem, nós temos queridos ali, por favor, nós temos aqui, à frente, não deixe ninguém se aproxime, nós temos 4 que temos aqui, que coisa linda, tem uma irmã que está sozinha aqui, se achegue minha irmã, se aproxime, é bênção de Deus que está acontecendo aqui, se aproxime, pode chegar 2, 3 próximos, em espírito e verdade, te adoramos. Você pode orar com essa pessoa, você pode orar, pode orar, Em espírito, em verdade, se adoramos, Senhor. te adoramos, Teve uma pessoa que levantou as mãos lá na porta, uma irmã, te adoramos. levantou a mão, olha irmã, olha onde está essa irmã aqui, irmãos, meus irmãos, vocês estão na porta, meus irmãos, vocês estão na porta, tem uma irmã levantando a mão atrás dos irmãos, irmã, ore com ela, ore com essa irmã querida, fique perto, nós temos um irmão aqui sozinho, aqui de pé,
Meus irmãos, levanta em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus te adorar, oh Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Oh Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor Deus, irmãos, vamos orar. Vamos orar, porque quando há salvação, há celebração no céu. Ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo de Deus, toca, ministra nessas vidas, Senhor. Ministra com teu poder e tua glória, Senhor. Porque só tu tens o poder, ó Deus, de redimir, de salvar, de transformar. Senhor Deus, reconcilia, Senhor, esses amados, essas amadas. Senhor, que o teu Espírito regenerador regenere essas vidas. Que o teu ato na cruz do Calvário de justificação possa ser, ó Deus, um ato de justificação sobre os teus filhos aqui, tuas filhas. Senhor, escreve o nome de cada um desses amados no livro da vida, Senhor. Porque hoje, Senhor Deus, o Senhor continua operando, continua alcançando vidas, e essas vidas agora estão nas fileiras daqueles que estarão diante do Cordeiro. Oh Deus querido, Deus amado, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Faz isso aqui nesta noite e glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Que seja assim, Deus. Que seja assim. Que seja assim, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Eu vou pedir aos irmãos. Eu vou pedir aos irmãos que, por favor, fiquem mesmo. Preencham, por favor. Preencham uma ficha, por favor, tem aqui na frente. Preencha uma ficha, para que a gente ore por você, que a gente entre em contato com você. Meus irmãos, tem uma ficha aqui, ó. O pastor Jade está aqui, ó. Se alguém, por favor, preencha o nome da pessoa e vamos orar por ela. Temos aqui umas irmãs aqui, pastor Jade, ali, ó. Ali, pastor Jade, ali, tem umas irmãs ali que levantaram as mãos. Por favor, vamos fazer isso, queridos. E assim a gente vai preenchendo. Eu sei que é um grande desafio. Lembre-se, uma vida diferente, uma morte diferente, uma eternidade diferente. Aqueles que estão em Cristo têm uma vida diferente. Aqueles que têm Cristo em suas vidas têm uma morte diferente. E aqueles que têm Cristo em suas vidas vivem uma vida eterna para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, nesse momento. Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. Nós vamos terminar adorando a Deus. Tu és soberano. E nós vamos adorar a Deus, cantando de maneira forte, porque Ele é soberano. Ele é o Senhor de todas as coisas. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto, absoluto. Tudo que existe acontece. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto,
do Senhor. Tu és tremendo. Levante as mãos e declare: e apesar E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. mais uma vez, e apesar E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. esse amor E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Sim, tu és tremendo. Oh Jesus, tu és tremendo. vamos aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus pouse sobre vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje e para todo sempre.